começo bem do começo. É uma foto de mais ou menos 2000. E talvez foi a primeira foto que eu peguei assim no laboratório, ali naquele Pedro Cinefoto, na Rua da Bahia, junto com umas outras. E eu olhei com uma certa emoção, assim, falei, bom, tem alguma coisa aí. E aí até esse scan, por exemplo, dessa imagem é um scan de uma imagem que eu revelei no laboratório lá de fotografia, onde eu era monitora, e comecei também a desenvolver essa prática, né? Comecei não, acho que ela já vem de bem antes, mas enfim, aí mais um ponto dessa trajetória. E eu falei, bom, vou fotografar, dar continuidade à fotografia dos meus avós. E aí, bom, eu trago essa outra imagem, e entre uma e outra, que tem, né, as suas diferenças, assim, especialmente de proximidade, foram cerca de 7 anos, assim, que eu passei fotografando. Porque logo que eu fiz aquela primeira foto, o meu avô faleceu. E aí eu comecei a fotografar minha avó em casa, no seu cotidiano ali, muito repetitivo também, né, dentro dessa casa, assim, é um trabalho que chama Entre a Cama e a Janela. E aí foram anos, assim, eu praticamente morava lá, em alguns momentos morava lá, em outros momentos morava do lado, mas, enfim, estava sempre muito próxima dessa casa onde eu cresci. E aí, com essas imagens, depois eu montei esses... E aí depois eu fui montando esses grupos assim, né, de imagem que traziam esse movimento repetitivo, que era subir a escada, passar na janela e deitar na cama, né, uma rotina muito circular assim, mas também com a presença dessas imagens onde, depois de muito tempo, ela passou a se negar a ser fotografada, né? E aí a nossa relação também foi se transformando, assim, se transformou, na verdade, ao longo de todo esse tempo que a fotografia... Cadê, Eugênio? Tá. Isso, que aí a fotografia começou a ser um meio de vínculo, assim, né, que eu estava sempre ali, muito perto dela com a câmera, e essa negação, né, acho que também ela é quase um espelho daquela foto que ela está levantando a blusa e mostrando o seio, porque são 2 gestos que traduzem um diálogo, né, uma intimidade, uma possibilidade de dizer com aquele que está fotografando a partir do seu... E tem algumas fotos menos... né, que são únicas, não estão dentro de grupo nenhum. E essa é uma vista da exposição, que foi a minha primeira exposição no Palácio das Artes, que eu fiz junto com a minha amiga Leonora Weissman, que é uma pintora. E a gente fez um trabalho juntas também para essa exposição. Gente, está difícil aqui. Isso. Que foi um trabalho produzido a partir de uma troca de cartas, né, correspondências, imagens. E aí eu mandei uma foto, um autorretrato meu para ela, que está aqui, né? Aí ela pintou, fotografou o processo, essa é a pintura, depois me mandou, e eu fiz uma outra foto na frente dessa pintura, né? Então tem esse encontro aí com esse autorretrato, mas que é um autorretrato meu pelo outro, né? Então um certo estranhamento assim nesse encontro. E aí, depois que eu fiz esse trabalho, eu mudei para o Rio, isso em 2007, eu acho. E aí, chegando lá, fiquei um pouco perdida, assim,
porque eu estava acostumada a fotografar minha avó na casa dela, aquela coisa muito íntima. E chegando lá, falei, bom, que eu vou fotografar aqui né, que assim, não que tenha a ver, porque não era um pensamento de uma busca por fazer algo parecido, mas assim, eu fiquei um pouco perdida no que fazer, no que fotografar. E aí fui entendendo que a minha vida ali no Leme, aquelas relações ali todas muito cotidianas, assim, né, com o cara da lavanderia, da feira, da papelaria, tudo, esses vínculos eles estavam dissolvidos ali na vida do bairro, né, que é um bairro bem bairrinho assim também, e que eu de fato me afeto, assim, me dou a esses encontros assim. E aí propus esse jogo. Isso em 2007, né? Não tinha celular com câmera, não tinha, quer dizer, acho que até não tinha, nem muito menos Instagram. Então a fotografia Polaroid era esse dispositivo de encontro, né? De ver, ser vista e de produzir esse elo momentâneo, né? Entre nós. E aí foram 10 pares também de fotografias com essa galera, que esse trabalho chama Relações. E aí esse é um posterior que também, quando eu mudei para o Rio, eu levei um monte de filme que tinham vencido naquele ano que eu mudei. E eles passaram anos, assim, essa exposição já em 2013, então, daquele trabalho de 2007 para esse de 2013, foram 6 anos, né? Que era o ano que o tempo que o filme estavam vencidos. E aí eu usei esses filmes para fazer uns retratos das pessoas com as quais eu tinha uma relação mais íntima, relações que eu tinha estabelecido mais fortemente na cidade, né? E também partindo de uma inquietação muito própria e que ela permanece ainda hoje, de uma sensação de que no Rio as pessoas se encontram muito na rua e tudo, e que esse encontro que a gente tem muito aqui em Belo Horizonte, que são os encontros caseiros, né, íntimos, domésticos, eles acontecem muito raramente, assim. Isso me fazia e me faz muita falta. Então eu pedia para as pessoas para ir na casa delas fazer um retrato. Só que esse retrato ele era feito nesse filme que estava vencido e, além de tudo, ele tinha uma longa exposição, que a pessoa ficava 15 segundos na frente da câmera e também sempre na frente de uma janela, né, trazendo essa borda aí, né, da casa com a cidade, assim. E aí são 15 ou 17, entre 15 e 20 retratos também que eu fiz com essas pessoas, e aí também já começou ou intensificou, né, essa coisa de usar a fotografia com esse momento mesmo de parar, de olhar, né, que já estava presente antes e antes. E aí a exposição é aquela que tem as fotos que estão montadas de forma circular também, onde é possível ver as imagens pelo seu avesso, né? De forma bem visível, até porque era um papel bem fino. E aí tem essas marcas também, essa falta de definição assim que o filme vencido traz, né? Oi. E aí esse trabalho que chama O que nos une, o que nos separa, aquele anterior, ele é um trabalho de conclusão, não, mas um trabalho que conclui a minha pesquisa de mestrado, onde eu vou também pesquisar sobre justamente o que o título fala, né, do encontro e da distância na fotografia, assim, ela como um dispositivo relacional, de afeto, de vínculos. E aí
Logo depois disso, eu fiz esse trabalho, que foi desenvolvido num longo programa lá do Parque Lage, que era um programa de acompanhamento de 15 artistas ao longo de um ano, uma bolsa lá a partir de uma seleção que eu participei. E aí eu convidei alguns dos colegas, quer dizer, convidei todos, mas alguns toparam, fazer essa experiência, que consistia em mergulhar naquela piscina, no Parque Lage, que é um casarão, né, imperial, lá no Rio de Janeiro, tem uma piscina central. E aí a ideia era que esses colegas mergulhassem nessa piscina à noite, tentando ficar com o corpo o mais imóvel possível, pelo maior tempo possível. E aí o registro fotográfico ele correspondia ao tempo que a pessoa estava submersa. Então, quando ela afundava, eu apertava o disparador e só parava de registrar a imagem quando ela subia. E esse trabalho chama Apneia, e aí foram feitos com 9 colegas. E aí tinha essa proposição, né, de colocar o corpo numa experiência assim, bastante... Não era bastante desafiadora, mas era inquietante, no mínimo, porque eu percebia, eu fazia com as pessoas assim, cada uma repetia o mergulho 6 vezes, porque também eu tinha limite técnico, que eu tinha um filme para cada 2 pessoas, então só podia fazer 6 registros de cada, né? Porque cada filme são 12 poses. Então eu percebia que a cada vez as pessoas entravam numa dinâmica de tentar mais, e que aquilo realmente fazia com que elas estivessem experimentando sensações, né? E cada uma encontrava a sua própria sintaxe, né? Seu próprio corpóreo, assim, seu próprio jeito, seu próprio movimento, para manter esse corpo imerso e parado, num ambiente que, né, a gravidade ela é relativa. E aí são as 9 fotos que foram escolhidas, e esse trabalho também participou de algumas exposições, uma exposição do Foto em Pauta também. Essa é um registro lá do Museu Mineiro. E, na verdade, a gente faz, às vezes, o que pode, porque eu vendo aqui, eu queria muito fazer essas fotos assim, desse tamanho, num tecido, numa sala toda escura, mas eu ainda não fiz. Né, assim, tipo, essas nove imagens penduradas num tecido translúcido, numa sala escura, e esses corpos flutuantes nesse ambiente. Um dia. Isso vai acontecer, mas se não já aconteceu dentro da cabeça de vocês aí, né? E aí ele está assim. E aí, logo depois desse trabalho, logo depois, assim, os meus trabalhos é um depois do outro, mas eles também têm um tempo muito lento, assim, né? Tipo 2013, 2017, 2015, esse aí, 2000 e, enfim, 13, 15, é um espaçamento onde eu acho que meu tempo de produção é um pouco, não é vagaroso, mas é um ritmo próprio. E aí esse é um trabalho que eu... talvez o trabalho também que mais circulou e tudo, que ele foi produzido... Ele foi feito também a partir de um prêmio da Funarte, que é Mulheres nas Artes Visuais, onde eu escrevi a proposta para fazer isso e consegui o prêmio para realizar o trabalho, que consistia em convidar pares de mães e filhas para sentarem na frente de um espelho no qual elas ficavam se olhando. E eu estava atrás desse espelho, fotografando. Eu esqueci de colocar aqui, eu acho, as fotos do dispositivo, ou será que tem? Vamos ver. Mas aí é isso. Elas estavam ali se olhando a partir nesse espelho, com a proposta de ficarem 15 minutos em silêncio. Opa. E aí, durante esse tempo, que 15 minutos, né, já era muito mais do que os 15 segundos que as pessoas
estavam se olhando naquele trabalho, o que nos une, o que nos separa, na frente das janelas. Já era muito mais do que o que as pessoas costumavam ficar mergulhadas, então acho que eu fui esgarçando esse tempo e tentando entender o que acontece ali, porque, na verdade, eu acho que a imagem, para mim, fotográfica, por mais que ela seja uma coisa aparentemente estática, né, um registro instantâneo, tem um acontecimento ali, parece que ela está sempre em movimento, né? Para mim, a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho, é que está tudo em movimento ali dentro, está tudo mexendo. E aí, bom, essa série foi feita com 20 pares de mães e filhas, né? Temos aqui algumas. E esse trabalho também tem o livro, aqui tem os registros da exposição, que também eu fiz as ampliações mais ou menos no tamanho real, né, de cada um, cada foto com 1 metro por 1 metro, então o corpo, o corpo na fotografia impressa era próximo da escala real. E aqui na exposição também eu coloquei os 20 contatos, que são as 20 sessões feitas com cada um. Aí já eu dediquei um filme para cada par. E ali dá para ver, não sei se está muito claro, mas aqui dá mais ou menos para ver. Então, tem 2 pessoas, né, a mãe e a filha, sentada de frente para o espelho, e aqui eu dentro, atrás ali desse espelho. E aí tem o livro também desse trabalho, que tem textos críticos, e também, quem quiser, eu trouxe hoje alguns livros desse. Ai. E aí, esse é um trabalho seguinte, que eu fiz também num momento assim de uma experiência muito particular, assim, que eu passei por uma cirurgia no quadril, para retirada de um tumor benigno e tal, mas, enfim, é uma cirurgia no quadril que mobiliza totalmente a nossa estrutura esquelética, né? Assim, o nosso equilíbrio, a possibilidade de andar, de não ir, um equilíbrio físico e também subjetivo, assim, fica tudo meio instável. E aí, nesse momento que eu fiquei bastante tempo em casa, eu comecei a observar nos objetos domésticos que, na verdade, está tudo também nesse processo de transformação, né? Tudo em fragmentação, em transformação, em rupção, e tudo também sujeito às suas vulnerabilidades e transformações, o que não significa que é o fim, né? Mas é só uma mudança naquela forma inicial. Então, é uma coleção de objetos, são mais ou menos 20 objetos ou mais, aí eu já não sei, talvez mais. Dessas coisinhas da casa onde eu me identificava através da forma. Onde eu via ali, né, algo que parecia com o que eu estava sentindo, assim. E achei interessante que essas fotos foram feitas assim na mesa central da minha casa, que tinha um fundo preto, um vidro com um negócio preto embaixo, e a luz da janela. É bem doméstico mesmo. E aí, aqui, quando eu coloquei essas fotos, né, no fundo preto da projeção, elas ficaram esses objetos meio boiando, assim, flutuando. Achei que ficou interessante também, sem a borda das imagens, mas são fotos quadradas, assim. Ai. Aqui talvez dê para ver? Não, só uma bordinha ali. Mas, então, é essa coleção desses objetos. Esse daí é uma mesma pedra, né, um díptico,
sobre dois ângulos, que eu também peguei no momento, logo depois dessa cirurgia, que eu voltei a... Falei assim, agora eu estou forte de novo. E aí, né, consigo andar e tal. Aí eu fui subir a Serra do Curral, até com o Bellini, um amigo meu que está aqui. A gente subiu lá na Serra do Curral, no parque, e aí eu peguei essa pedra, assim. E só depois que eu vi essa figura nela, mexendo, assim. Aí, então, tem essa... Para mim, né, tem esse significado também desse momento, dessa caminhada. Espera aí. E aqui, um outro trabalho que chama... o trabalho anterior chama Dias Comuns. E esse chama Viva a Natureza Morta, que eu fiz também num processo de residência lá no Rio, com um coletivo que trabalha com fotografia experimental, métodos manuais de impressão e tudo, coletivo Filé de Peixe. E aí eu fiz essas fotos de uma maçã, enquanto eu ia comendo uma maçã, eu ia fotografando ela. Mas a foto seguinte só era feita quando a parte anterior já estava amarela. Então, tipo, você dava uma mordida, esperava aquela coisa oxidar, aí fotografava, depois mordia. Então, tinha essa latência assim, da oxidação. Depois, eu escolhi essas 6 fotos e imprimi nesse processo em que o papel... ela não... Peraí, me perdi aqui. Eu fiz essa impressão manual, né, com esse papel que foi sensibilizado, com essa emulsão chamada Van Dyke, só que ela não foi fixada. Então, ela permanecia revelando, assim, então ela se transformava, né? E aí, no final de um tempo, que essas fotos fossem reveladas, elas ficavam assim, elas se apagavam e deixavam uma espécie de rastro, né, um fóssilzinho assim do visível. E é isso, acho que como os outros assim tem essa minha sensação de que as fotos estão em acontecimento sempre, né? Não param de agir. E aí esse é um outro experimento assim que já sei lá, talvez foi um primeiro momento que eu saí assim um pouquinho da fotografia, mas voltei correnda, talvez tenha ficado com medo. Que foi feito numa residência chamada Objetos da Natureza, feita pelo SPY. E aí a gente estava numa fazenda, e então eu coloquei uma trama de folhas secas atrás de um vidro, né? Peguei essas folhas secas aqui desse bosque, colei atrás desse vidro e coloquei o vidro de volta no bosque. Então, conforme a gente andava por ali, a gente relampejava imagens, reflexos da floresta, né, do bosque, mas também podia ver o que estava atrás daquele vidro, e o que estava atrás, às vezes, se misturava com o chão, às vezes se misturava com o céu. E eu acho que esse experimento, assim, para mim, talvez talvez um ponto nodal assim, que me leva para a minha pesquisa, diretamente, porque me fazia materializar essa sensação de que as imagens elas vêm e vão, né? A gente não sabe muito bem, às vezes, de onde vem uma coisa que a gente vê, se a gente está vendo, se a gente está imaginando, essa confusão mental assim que às vezes acontece, né? Assim, às vezes eu lembro de uma coisa, eu não sei se eu estou lembrando de um filme, de uma cena que eu vi na rua, de uma coisa que me aconteceu na infância, né? Assim, é tudo muito nebuloso, assim, e as coisas vão se misturando a partir
da nossa própria experiência, né? Assim, de estar em algum lugar, de ver, de lembrar, de imaginar, de onde vêm as coisas que a gente está vindo, para onde que essas coisas que a gente está vindo nos levam. E aí, desse trabalho, tem essas duas fotos, que aí eu né, são um díptico, que aquilo ali são fotos também, mas isso daqui eu interpreto como um registro do site específico ali, né, não são fotografias em si, são fotografias, mas são um registro do trabalho do site específico, e essas daqui já são as imagens que eu trabalho como fotografia mesmo, que é um díptico. Então, tem essa fantasmagoria aí desse quadrado dentro do, né, um quadrado dentro do outro, e o que está atrás disso, que parece umas luminâncias, assim, mas que também é um trabalho que foi feito pelas formigas e por mim, né, tecendo essa trama aí. E aí, também, esse chama Folhada, que é um trabalho que aconteceu também, não foi uma coisa muito pensada, mas eu mudei para uma casa, e aí eu coletei umas folhas no quintal dessa casa, logo que eu tinha mudado, uma casa assim, em Macacos, fora da cidade. E aí, logo assim que a gente mudou, a gente fez uma poda assim, no quintal, e eu queria fazer uma coisa assim. Cadê? Eu queria fazer uma trama dessa gigantesca. Aí eu coletei essas folhas, tipo assim, um painel, um negócio grande. Aí eu coletei um monte de folha e botei num livro para secar. E essas folhas eram de tabaco, que estava lá plantado no terreno. E aí depois aconteceram 1000 coisas, eu saí dessa casa, depois até, se der tempo, tem um curta dessa história. E aí saí dessa casa e abri esse livro meses depois e vi essa coisa viva, assim, né? Essa planta que não secou, essas imagens que estão misturadas, assim, as imagens do livro. Por acaso era um catálogo do Vic Muniz, que era a única coisa grande que cabia essas folhas grandes também. Mas eram folhas de papel couché, e na minha falta de conhecimento, eu não sabia que aquele papel couché não deixaria secar. Então, aconteceu isso. E aí, quando eu abri, falei, olha, muito melhor que as folhas secas, né? Assim, então, a gente, às vezes, tem uma ideia, uma proposta, e vem a força do vivo, das coisas que estão vivas em movimento, né? Da água ali, dessa folha que dessas folhas, né? Em interação contínua. Depois eu vou passar o vídeo. Como que a gente está de tempo? Só para... mas está acabando também, só para eu entender. Eu vou correr aqui, só para chegar lá bem. Então tá bom. E aí, mais ou menos nessa época, um pouquinho depois, eu fui passar umas férias. Essa montagem é uma montagem da exposição, que eu fiz uma exposição nesse Festival Foto em Pauta, agora que aconteceu em Tiradentes, onde eu escolhi alguns trabalhos bem pontuais que estão na minha pesquisa. E esse é um deles, que talvez seja o que também é muito estruturante, assim, no meu pensamento, na minha investigação sobre a imagem como vínculo com as forças espirituais mesmo, com aquilo que a gente não está vendo, mas que a gente sente, né? E que, de alguma forma, acho que também tudo que eu mostrei aqui
fala um pouco disso, né, do que não está exatamente nesses corpos fotografados, mas em tudo que está acontecendo ali, nas emoções, né, que talvez seja o que eu chamo desse movimento, dessa imagem sempre acontecimento. Mas, enfim. E aí a gente foi, em família, passar umas férias em Mauá. E aí minha filha, mais velha, na época tinha 9 anos, e ela ficava muito com medo de entrar dentro da água, ficava falando que tinha medo de água viva. E eu falava, não, mas aqui não tem água viva, não precisa ficar com medo da água viva e tudo. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que essa água viva não era a água viva, o bicho marinho, né? Mas era uma coisa que ela deu o nome de água viva, mas que era mais de tudo que é vivo ali, né? Assim, que tem muita coisa acontecendo no meio, quando a gente está, né, fora da cidade, assim, num ambiente de floresta, de natureza profunda, e essa fisicalidade, nessa materialidade da floresta, ela vem acompanhada de muitas coisas, que nem sempre a gente consegue dar nome, né? E aí ela deu o nome de água viva. Então eu fotografei esse encontro dela, essa aproximação, essa dança. Foram uns trabalhos de férias, aí tem, né, a primeira parte da montagem, e aí esse é um outro pedaço ali da exposição, que eu junto, né, uma foto dessa série, Água Viva, com uma outra daquele site específico que chama Natureza Secreta, e aqui aquelas outras duas, que, na verdade, estava aqui porque não podia prender na parede. E aqui esses outros trabalhos, que um é da folhada, né? Aí uma foto do folhada, outro que chama Napê, o Oreripê, e esse outro que é Mistério do Ver. Isso é uma vista da exposição, deixa eu passar. E aí esses dois, né, que para mim, aquele díptico ali, que também, que tem bastante a ver com a pesquisa, porque aconteceu também quando eu estava escrevendo a qualificação, assim, que a metade eu estava na casa de uma amiga lá em Casa Branca, e sentei numa mesa e fiquei o tempo inteiro olhando para essa paisagem aí, escrevendo, pá. E aí, de noite, eu vi essas luzes, falei, gente, que coisa, e não tinha visto nada durante o dia. Aqui não está muito visível, né? Mas, enfim, aqui tem umas luzinhas aqui no cume da montanha, né? Que é justamente a mineração, assim. Então, ela estava lá totalmente invisível durante o dia, né? Estava lá super admirando essa paisagem, e de noite veio essa luz que realmente, na escuridão ali daquele ambiente, ofuscava, era muito vibrante. E aí eu também faço uma discussão, porque tem esse título na Oreripê, que em Yanomami chama espíritos forasteiros, né? Que são esses espíritos comedores de terra, que devastam a terra, remexem como os porcos do mato para comer, né? E se refere também aos garimpeiros, assim, a essa força destruidora mesmo, né? da mineração, e como que isso tem um impacto não só geológico, né, assim, né, nesse ambiente, mas como que isso desestabiliza, assim, as estruturas de equilíbrio, né, assim, entre tudo que está vivo no mundo, né, assim, porque é uma extração que ela, ao mesmo tempo que ela extrai o mineral, ela extrai também uma coisa subterrânea, assim, da nossa energia vital, digamos.
E aí eu coloquei ao lado dessa folha, dessa página, que é justamente, né, uma imagem de uma estrela cinematográfica feita de brilhantes. Que também, né, brilhantes são frutos da extração. E só que tem essa força que rompe, né, com essa imagem, essa força justamente desse vivo aí. E esses dois dípticos, né, são as 4, que chama Ver o Mistério do Ver, que são 2 olhos cegos, e esses detalhes, né, que para mim remetem a essa ideia do que a gente está vendo. A gente não está vendo só com os olhos, né, mas a gente está vendo com todo um corpo sensível, do qual a parte a parte fisiológica, assim, da visão, né, ela é só uma parte e não, talvez não é essencial da visão, que é uma percepção corpórea, né, de sensações, assim. Então eu trato um pouco disso também na pesquisa, assim, dessa ideia de como que a nossa na nossa história, né, ocidental também, as imagens e o visível, ele está muito associado só a essa dimensão do olhar, enquanto há outras formas, né, de ver, de sentir, de entrar em contato, e que, inclusive, as imagens, elas não são simplesmente algo do visível. Assim, elas são uma forma de vínculo, né, com algumas outras instâncias. Eu acho que a apresentação das imagens acabou aqui. E aí, enfim, só para também, eu vou passar o vídeo agora, mas só para direcionar, assim, talvez um pouco, para fazer um... Acho que ficou claro, na verdade, que a pesquisa, que chama Reativar o Vivo, Atravessar a Floresta, Corpos, Imagens e Sonhos, vai fazer uma investigação sobre essa possibilidade da imagem, não como algo puramente preso ao visível, mas como uma força que nos conduz, nos leva e nos conduz a outros encontros, assim, né? Seja às vezes com as nossas próprias emoções, seja com outras energias mais sutis, assim, do mundo invisível. E aí, para isso, eu uso no sentido de pensar com a Queda do Céu, que é um livro do David Copenaua e o Bruce Albert, para investigar como que é a ideia de imagem, né, nessa cosmologia, que tem os IP, que são chamados de seres e imagens. E aí eu achei muito linda essa denominação de seres e imagens, porque justamente essa ideia de uma imagem que é viva, que é ativa, que é espiritual, e aí propõe também um diálogo com a ideia de o ser das imagens, que é desenvolvida pelo filósofo Emmanuel Cotte, numa abordagem mais da perspectiva ocidental. Então, eu vou fazendo essas tramas, assim, de tentar entender essas possibilidades da imagem, especialmente no universo da arte, como que ela produz esses encontros.